Os caras fazem graça com tudo, fazem tretas com tudo, só não se refugiam na graça de Deus. Sim. E isso é um perigo, porque a gente olha para alguns pregadores e pastores, tanto líder de ministério, quanto você vê os caras como super-homens, você vê os caras como popstar, você vê o camarada como modelo, mas você não vê o cara como crente. Não dá. Infelizmente. E aí você fica assim, E cara... o problema é que tem muita gente que não tem acesso aos caras. Você consegue falar com o presidente da República, que ele é acessível todo dia de manhã. Mas para falar com o pregador, passa pelo pai, passa pela mãe, passa pelo assessor, passa pelo pastor. E é arriscado você não conseguir falar com ele. É complicado. Então, os caras são inacessíveis. Né? Tá complicado. O excesso da vaidade tem sido uma problemática que está acabando com muita gente que diz ter ministério. E depois bota a culpa no diabo, né? Isso. Bota a culpa no diabo no final. Quarta pergunta. Por que algumas igrejas falam tanto de tradicionalismo, mas levam pessoas corruptas e cheias de escândalos para falarem no seu púlpito? O púlpito está em crise? Eu acredito que eles não saibam que estejam levando um tipo de gente assim, né? Eu tenho dúvida, pastor. Eu acredito. Porque tem gente que o cara é descarado. Porque não é possível, cara. Os caras... Te contar uma lá de Macaé. Tem uma... O cara rota a santidade. Na rede social é o cara mais chato do mundo. É um cara que arrumou inimizade com toda a Macaé. Não tem... Eu só não vou falar o nome dele. Já preguei na igreja dele várias vezes. Tu já pregou lá também. É mesmo? Mas leva gente vagabunda, gente bandida, gente ruim. Eu tava no Hotel Caravelas, na pousada Caravelas em Macaé. Passei vergonha com a minha esposa. O rapaz da recepção me perguntou assim: o senhor é igual o pregador que estava aí ontem? Eu falei: o que houve ontem? Não, ele pediu uma cartela de garota de programa. Uau! Pediu. Aí o garoto não tinha. Ele falou: quer dormir lá no meu quarto hoje não? Ele convidou. O cara que não encontrou mulher, o cara queria se saciar com alguma coisa. Que isso? É pregador, cara? Pregador. Tá montando igreja na Barra. Que isso? Agora é coach. Filho. Eu tive uma experiência dessa, não sei se eu te contei, fui a Muriaé pregar, e acabando de pregar, acabei de pregar, fomos comer, o pastor levou a gente para comer, fui até com um amigo meu, pastor Luiz Eduardo. Quando acabou, cara, você conhece fulano e fulano? Vieram aqui, fiz uma mini vigília, um pregador trouxe o outro, que é profeta, parará, revela, bal. Pô, acabou a mini vigília, fui para casa, a gente comeu alguma coisa, tava tudo fechado. Eu fui para minha casa dormir, coloquei eles no hotel. Daqui a pouco, 3 e pouco da manhã, meu telefone toca. Uma moça que é afastada da nossa igreja, Muriaé é uma cidade pequena. Pastor, o fulano e o ciclano estão aqui, que estava aí agora na mini vigília, estão aqui na boate. Mesa com cerveja, com uísque, pererê. O pastor ficou maluco, quase infartou. Ele foi, pegou o carro, se arrumou, pegou um outobreiro e foi. Chegou na porta da boate e mandou chamar. E o cara saiu com a cara descarada, dizendo: pô, vocês aqui são muito tradicionais. No Rio de Janeiro é comum isso. O profeta. Comum uma vírgula. Comum o raio que o parta. Entendeu? Comum é isso que ele estraga. Fui para Nova Friburgo, foi a mesma coisa, o mesmo pregador, né? Com a garotinha lá da igreja. Ele foi pro hotel, a menininha, e marcou com a menininha, né? Porque a menina tem amor platônico, né? Gosta o cara de um fica pouco. sensualizado, sensual, prega sem aliança, fica sensualizando, a garota fica apaixonada. Aí foi pro hotel. Quando o pastor foi lá para poder pagar a conta, porque ele ia embora de manhã cedo, pastor, vou pagar logo a conta para não ter que vir aqui. Chegou lá, quem tava na recepção? A garota. A garota, filho. Tá fazendo o que aqui? Ela foi e vomitou tudo. Entendeu? Aí o fulano não vai mais em Friburgo. Em algumas igrejas também, né? Eu costumo dizer que se algumas igrejas tratassem um pouco melhor os seus eventos, contar uma experiência pro senhor que passei boa. Fora os uísques que a gente vê por aí, por onde a gente passa, que a gente tem as histórias pós-culto, que quando o cara vai acertar tem conta de cerveja, conta de uísque. Isso aí. E infelizmente ainda dizem que são pregadores. Eu fui pregar na Assembleia de Deus de Búzios, Rua das Pedras. Na época, o pastor, o dirigente lá era Valtemir André, está em Conceição de Macabu, dirigindo o campo da Madureira lá. E ele me chamou, me recepcionou muito bem. Rodoviária,
me levou para tomar um café, bater papo. Meu filho, tudo bem? Sua esposa. Minha esposa, pastor. Você prova? Eu falei, opa, claro, você quer o quê? Você quer o meu álbum de casamento? Você quer minha certidão de casamento? Você quer ligar para o meu pastor? Quer ligar para o pai dela? E ele, como assim? Eu falei, não, pode ligar para o pai, meu sogro. Mesmo porque meu sogro é policial, militar, de reformado. O meu cunhado também. E eu não... Você pode ligar para lá. Vamos lá. Ele, não. Eu falei, congrego em tal igreja. E o Espírito Santo falou para mim antes de sair de casa, bota o álbum do seu casamento na sua mala, que vai passar um final de semana inteiro. Bota sua certidão de casamento. E ele me passou na malha fina, irmão. Ligou para a minha igreja, perguntando para o meu pastor se o meu pastor me conhecia, se sabia que eu estava lá. Meu pastor, não, sei que o Paulo está aí. E aí, vou dizer para você, pastor Albert, se alguns pastores fizessem mais isso... Mas eles gostam. Né? Se alguns, né? Alguns que são programadores de eventos, você parasse e prestasse atenção de que você está diante da noiva do Cordeiro, isso aqui, irmão, é por detrás dos bastidores. Porque tem gente que é capaz de ser o artista da porta de entrada do templo para dentro, mas do lado de fora para a rua, você desconhece o camarada. Desconhece. Porque, eu olho pro camarada, conheço o camarada, e o camarada chega na recepção e fala assim pra minha esposa assim, vocês não vão pedir nada não, né? Ou quando ele vier sozinho, eu já sei quem é a senhora. Seus dados estão aqui. Se ele pedir alguma coisa, eu ligo pra senhora. O cara me ameaçou mesmo. Lá em Búzios? Não, lá em Macaé. Então, assim, foi estarrecedor para mim, porque todo mundo sabe, como outros mais. E que o camarada... Aí eu fico olhando assim, eu falei, enquanto um zela demais. E ele falou, Paulo, se seu pastor falasse para mim que você não soubesse que você estava aqui e que você não é o que você está dizendo, eu ia te dar a oferta que nós combinamos e eu ia mandar você embora. Bacana, cara. Conheci esse pastor. O pastor Valtemir André, um dos grandes nomes da Madureira, ele é, inclusive, secretário lá do pastor Samuel Gonçalves. Bacana. Gente fina, um homem de confiança da Madureira lá. Bacana. Mas é um camarada sério. Conheci sua esposa, seus filhos. O filho dele é de Marinha Mercante, um camarada que é oficial hoje, um garoto jovem, que fez escola. E você viu um menino crente. Mas ele falou, pastor, nós só passamos uma decepção aqui. A partir dessa decepção, é todo mundo na peneira. Do senhor, qualquer um que vier, eu pergunto, ou eu pergunto antes, eu faço todo o trâmite antes. E aí quando o cara chega, não tem problema. Como eu não liguei antes para resolver essa questão com você, eu estou resolvendo agora. Mas, o púlpito da igreja está debaixo da bênção do Senhor para você usar de autoridade naquilo que Deus te revelar. Fale o que Deus te mandou falar. Sabe aquela coisa de você se sentir o pastor da igreja? Totalmente à vontade? E você vê que fica um peso, né? Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Tipo assim, se eu estivesse fazendo besteira, se meu pastor não soubesse que eu estaria aqui... Acabou para mim. Treme tudo. O cara tem que saber e entender que ele está diante da noiva do Cordeiro. E a gente trata um momento aqui hoje muito bom da questão dos bastidores, porque as pessoas tendem a acrescentar que a vida do pregador, a vida do cantor é apenas uma santidade. Tem gente que até canta santidade, prega santidade, mas ele não sabe o que é aquilo ali depois não sabe. Da sua oportunidade. Quando a gente pensa que está ruim, acredite, pode piorar. Né? Pode piorar, porque nessas questões da pergunta, o púlpito não está em crise. Que o púlpito não tem nada a ver com quem vai lá. Eu acho que quem está em crise são as pessoas. As pessoas estão deixando de conhecer Cristo. Elas estão muito mais amantes de si mesmo. E Paulo disse isso, né? No fim dos tempos. Elas estão mais amantes de si mesmo. E eu vou te dizer um segredo. Que se perdeu nessa igreja e no ministério itinerante, para muitos, volto a falar, não todos, foi o temor, cara. Antigamente, eu ouvia do pastor, ouvia muito Gisele Gomes, todo mundo, né? Sim. Ele dizia que o pregador tem que suar, porque ele precisa ser dependente de quem vai usá-lo. Às vezes o cara tá tão técnico, eu fico até olhando, caramba, que os caras não soam, meu. Os caras não transpiram. E outra coisa, aquele pregador previsível, que já sabe aonde ele vai terminar o que ele está falando. Previsível, cara. Então, assim,
Ou ele faz aquela jogada do não dá mais para pregar. Poderia falar muitas coisas aqui, mas o tempo não me é viável. Né? Mas Deus já revelou a sua glória aqui. Isso. E o... Não tiro nada, mas tá lá. Usando o artifício do baiano. Né? O baiano faz muito isso. Então, assim, o pastor Gilmar Santos falava isso, né? Você não é uma caixa de ressonância, não é uma coisa assim. Você é uma voz. Você não tem que ser uma réplica, você tem que ser uma voz. Antigamente as pessoas falavam isso. Mas quando a gente pensava que ser réplica era ruim, aí eles tenderam para fazer outras coisas. E o que mais vê aí é a galera casando com outra e tal, sai daqui, vai para ali. Ah, não tá mais com ela, não, tá com outra e vai embora. E, cara, isso é um problema. Hoje, quando você fala assim, sou casado há 20 e poucos anos com a mesma mulher, os caras ficam te olhando assim, caraca, ué, tipo assim, pô, o cara, você passa a ser o estranho. É impressionante como algumas coisas mudaram. Mudaram. Eu também, é lógico que um casamento abusivo, um casamento tóxico, que faz mal para as duas pessoas, que passam por uma terapia e tal, que você vê que há essa incompatibilidade, é lógico que haja um acordo, né? Que eu sei que Deus pode restaurar tudo, mas o cara fazer isso na molecagem, né? Larga, ixi. Só Jesus. Vamos ter aí um pregador aí agora de São Paulo, não vou citar o nome dele, mas a frase que ele usa, a cruz do meio, né? E larga a mulher, vai com outra, aí quer ficar exortando os outros, mas teve problema com cocaína, né? Tendências a isso, como outros tantos. Paulo, a palavra que Deus usou, se eu não me engano, para Ana, no Cântico de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, ele levanta e ele abate. Ele levanta e ele abate. Deus se encarrega de fazer isso. Eu não vou tocar, a gente não vai tocar o dedo na mão, o dedo em ninguém. Mas eu acredito que o dono da obra ainda tem na sua mão a pá que limpa a sua eira. Então é ele que faz. Cadê o cara, o fulano aquele? Desapareceu. Cadê aquele cara que fazia? Sumiu. Ministérios meteóricos. Caramba, é mesmo? Tu me lembrou desse cara, cadê ele? Então não adianta correr, mano. O negócio é você caminhar. E a turma agora tá entrando em agências, né? Agência de pregador, isso dá outra pauta, pô. Outra pauta. Agenciadores. Quando José pediu ao copeiro que se lembrasse dele, o copeiro não lembrou, né? E aquilo ali é um ensinamento pra gente. Deus estava livrando José de ficar na mão de quem não deveria. Sim. Porque só Deus poderia fazer ele passar pela porta. E a porta que abriria a prisão era a porta da frente, não era a porta dos fundos. Segundo, Deus estava livrando José de não ficar ouvindo do copeiro, você só está aí porque foi eu que fui a ponte. Eu sei que Deus tem pessoas que são chaves e pontes, mas eu não posso me utilizar da bondade delas para me prevalecer em algumas coisas. Verdade. Eu não posso ter a tua amizade aqui só porque tu está no podcast, que está começando a bombar, e você não pode ter a minha amizade porque eu prego, pererê. Isso tem que ser cúmplice. A gente tem que estar aqui ajudando um ao outro, entendendo que é o crescimento do reino. Quando puder eu faço, quando não puder eu não faço. Tem gente que tem amizade por causa disso. Verdade. Não vou fechar com o fulano que ele tem uma possibilidade. O copeiro é isso. Tem muita gente que botou a agenda na mão do copeiro. Só que o copeiro pode te usar como produto. Até chegar um cara melhor do que você. Você é do sonho, mas quando chegar um cara da revelação, ele esquece quem sonha e coloca você para trás. Verdade.